Tem 5 anos que eu sou cobradora de ônibus. Então entrar aqui foi um upgrade pra mim, né. Meu pai, ele é motorista há 30 anos. Na época do concurso eu fazia Terminal Grajaú, Metrobras. Trabalho como cobradora de ônibus e estudava na catraca para realizar meu sonho de ser concursada. Fui nomeada para escrevente do TJSP. Saio da incerteza de uma vida dentro do ônibus para a estabilidade do serviço público. Essa é a minha nova realidade. Essa é a minha história. Eu nasci aqui no Grajaú, extremo sul de São Paulo. Cresci aqui, nunca morei em outro lugar. A minha infância foi tranquila, né? Só o meu pai trabalhava, ele era cobrador de ônibus na época. Então a gente tinha alguns apertos, né? Porque eram 2 crianças, eu e meu irmão temos só 11 meses de diferença. Morávamos a família aqui, só que aí quando eu tinha 7 anos, os meus pais se separaram, divorciaram. E aí o meu pai foi morar em outro lugar, casou de novo. E aí ficamos morando aqui com a minha mãe, eu meu irmão e minha mãe. E aí quando eu tinha 16, ela casou de novo, aí ficamos só eu e meu irmão. Meu pai é motorista de ônibus. Veio da roça com 12 anos, teve que... O primeiro emprego com carteira assinada já foi aos 12 anos. E depois disso só trabalhando ali. Teve filho muito novo, tinha 20 anos, então, tipo, ele nunca teve a oportunidade de estudar, né? Ele sempre falou, pelo menos o ensino médio vocês terminam, que o pai garante aqui, o pai segura as pontas aqui. Então, pelo menos o ensino médio ali, até lá, a gente nunca precisou trabalhar. Então, eu sei que só ali já foi um esforço gigante. Sim, eu me sustento desde os 17 anos, né? Que foi quando eu saí do ensino médio e já comecei a trabalhar. O meu irmão também trabalhava desde os 15 anos. E o estudo foi sempre ficando pra depois. Não que eles não me incentivassem. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram. Mas eu via que não tinha condições de eu ficar parada estudando. Porque aí, né, ia apertar mais ainda as coisas em casa. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz Enem, né? E aí até passei numa faculdade pública, só que era lá em Alagoas, então não tinha condições de ir mesmo. E aí eu deixei aquele sonho congelado ali. Tipo, fui trabalhar, né? Aí eu comecei a trabalhar como atendente de lanchonete. Foi meio que tirar a carga de cima dos ombros do meu pai. Em 2017, eu passei um período desempregada ali, né? Então eu descobri esse concurso e era pro interior, né? Só o interior de São Paulo. Aí eu fui me inscrevi para fazer em Sorocaba, estudei, só que totalmente aleatório, assim, sem técnica. Então eu acabei não passando. E aí, quando a pandemia tava chegando ao fim, o pessoal começou a falar de novo que ia abrir de novo o TJSP, que ia ter pra capital e tal. Aí eu peguei e falei, vou tentar. O meu pai trabalhou lá por 18 anos, né? Ele começou como cobrador, ele passou para motorista, tudo e tal. Então, basicamente, criou a gente trabalhando lá. E aí, o meu avô já trabalhou na aviação Grajaú, meu tio já trabalhou na aviação Grajaú. Então, tinha toda uma história familiar, mas eu nunca tive a pretensão de trabalhar lá. Só que aí eu tava desempregada e começou a abrir o processo seletivo lá. Eles não contratavam mulheres. E aí, nesse ano de 2018, acho que saiu uma lei, e aí eles eram obrigados a pegar pelo menos um percentual pequeno. E aí entramos eu e mais outras 3 moças como cobradoras. Então era muito engraçado, porque eram 4 mulheres ali no meio de uma garagem com 3.000 homens. Mas foi tudo graças ao meu pai, que me encaminhou, pediu pro cunhado dele, que trabalhava lá na época, levar meu currículo. Eu comecei a trabalhar como cobradora em 2018, então eu trabalho há 5 anos. O salário era um pouco melhor e aí dava pra pagar a faculdade particular. Tinha que ser uma faculdade perto, porque os horários na empresa de ônibus eram muito loucos. Então, no começo, eles me jogavam os horários que paravam super tarde, eu pegava muito cedo. Hoje eu faço o terminal Jabaquara Grajaú. Na época do concurso eu fazia terminal Grajaú Brás, que era uma linha mais movimentada. Aí eu vou pra garagem às 6, né, tiro minha foto, pego o relatório e aí eu vou emplacar o carro. Levo as placas, coloco tudo certinho, abro o serviço e aí a gente vai pro ponto final para pegar os passageiros que já estão lá aguardando. O dia a dia do cobrador é bacana, é tranquilo, você conhece muita gente, é diferente, outras vivências, você faz muitas amizades, né? Tem a coletividade com o motorista, nos finais também com outros trabalhadores, então é bem legal.
momentos de tensão, tem pessoal que passa mal, vomita no ônibus, aí a gente tem que lidar. Já teve gente que convulsionou no ônibus, aí eu tive que ter o sangue frio ali pra lidar, mesmo muito nervosa no momento. Já aconteceram algumas coisas, já teve assalto no ônibus que eu tava. Lá em 2017 eu já ouvi falar do GRAM, mas eu não peguei cursinho nenhum na época, tentei na cara e na coragem, e aí dessa vez, quando eu fui retomar, precisava de um curso que coubesse ali no orçamento. Não tinha cartão de crédito para comprar um cursinho, né? E aí eu descobri que o GRAM tinha aquela assinatura recorrente, então eu falei, é aqui que eu vou. E aí ainda tinha uma taxa menor para mulher, então eu falei, perfeito. Aí eu comecei a estudar com o GRAM. Quando eu tava na catraca, que eu aproveitava para estudar, eu utilizava os PDFs ou a lei seca e utilizava os aplicativos de questões. No celular, geralmente, aí eu utilizava os aplicativos, o de questões, e usava o PDF também para ler a lei seca. E fazia bastante questões, assim, durante o período, porque aí, por mais que você tivesse que parar um minuto ou outro, você volta a ler a próxima alternativa e vai continuando, né? Então era mais prático. Era engraçado, porque eu tive que desenvolver um foco absurdo, assim, né? Porque às vezes uma coisa chamava atenção, chegava uma pessoa pra comprar, e eu tinha que ajudar o motorista a fechar a porta. Então era o tempo inteiro, um olho aqui, um olho no celular, um olho aqui, um olho no celular. E aí, as videoaulas eu deixava pra estudar à noite, quando eu chegava em casa, que aí eu conseguia escutar, porque no ônibus a gente não pode usar fone de ouvido. E deixava pra estudar à noite também as matérias que eu tinha mais dificuldade, tipo raciocínio lógico, matemática, informática. O professor que mais me marcou, a professora Geilza. Antes de assistir as aulas dela, eu assisti um depoimento dela falando que acho que viveu num pensionato e passou pra juíza e tal. E eu falei, nossa, essa mulher é incrível. E aí eu peguei e fui assistir as aulas dela. E aí achei ela uma professora mais incrível ainda, então ajudava bastante. E aí na segunda prova do TJ eu tinha estudado bastante, com foco realmente, né? Então já tava com uma confiança a mais. Falei, acho que dessa vez, pelo menos chegar perto eu vou. E aí eu também utilizei a cota para PCD, né? Porque eu tenho visão monocular. Era aniversário da minha cunhada no dia da prova. Fiz a prova, assim, pensando, tomara que dê certo, senão eu tô perdendo uma festão. E aí, quando eu cheguei em casa, o pessoal ainda tava aqui comemorando, e aí eu enchi a cara. Pra mim, a minha irmã é um orgulho pra mim. Sempre tive ela como referência, por ela ser mais velha. Desde menina, ela sempre estudou, seguiu o caminho correto. E eu sempre segui os passos dela. Ninguém imaginava. O motorista que eu trabalhava até estava comentando. Ele falou, eu te via com o celular lá. Eu nunca pensei que você estava estudando. Pensei que você estava no WhatsApp, né? Quando eu descobri que ela passou no concurso, fiquei muito feliz e não acreditava. Falei que você mal espera que uma pessoa ali, sentada ali, de cobrador, que você vai ver daqui a pouco passando num concurso muito importante, né? Muito interessante, ela tá esse tempo todo na catraca. Às vezes o pessoal fala, o cobrador, ele não faz nada, né? Só fica sentado. Ou então, tá ali zapeando, mandando mensagem para alguém. E ela não, ela estava estudando, acreditando no sonho dela. E pra gente da empresa é um orgulho, né? Ter passado no concurso, a gente ficou bem feliz, pena que ela vai deixar a gente, né? No dia que eu vi que eu tava aprovada, saiu no DJE, sai meia-noite, então, tipo, não tinha muita gente acordada, como sempre, mas aí quando foi no outro dia, eu saí contando pra todo mundo, né? Liguei pra minha melhor amiga, liguei pro meu pai, pra minha mãe, saí contando pra geral, assim. Mas aí quando saiu a nomeação, né, depois de quase um ano da prova, aí eu contei pro meu pai, que era o único que tava acordado, e fui e contei no Twitter. Mas eu tinha 190 seguidores só, então eu imaginei que ia ficar ali naquela bolha. E aí, do nada, quando eu acordei, tinha mais de 30 mil curtidas lá no Twitch. E muita gente mandando mensagem, as pessoas falando, nossa, eu vou me inspirar em você, eu vou tentar também. Eu já tinha desistido, eu vou continuar. Eu acho que o GRAM, ele facilita, né? Tipo, você pode estudar pelo celular, em qualquer canto. Então, isso daí foi bem importante, ter os aplicativos ali na mão. E o pagamento também, né? Porque se você tem a oportunidade de ter um curso que é de qualidade, com professores muito bons, e não pagar um valor que vai, né, te endividar, então isso daí é essencial. Praticamente eram 6 pessoas ali sustentadas pelo salário dele sozinho, então, tipo, era apertado.
ele desperdiçou o potencial dele não porque ele queria, mas porque a vida cobrou outras atitudes dele. Então, tipo, ele teve que largar, né, a escola para ir trabalhar. E aí, tipo, eu sei que é uma pessoa que se tivesse tido a oportunidade de estudar, ia ter conquistado coisas gigantes, assim. Então, eu sempre penso nisso, eu sempre penso, pô, eu quero estudar por ele também, né, pela oportunidade que ele não teve. Falei, pô, eu tenho potencial e tô aqui desperdiçando. Eu quero, né, ter uma utilidade também, né. Eu acho a carreira de procurador muito interessante, então talvez eu tentaria no futuro, né. Precisa de prática jurídica em alguns estados e alguns não, mas todos precisam ter OAB, estar formado, então acho que primeiro focar nisso. Focar em terminar a graduação para depois continuar estudando para outros concursos. E quero fazer jus a isso, né? Quero ser uma boa funcionária pública, quero dar o meu melhor e também dar uma vida melhor pro meu pai, pra minha mãe. Já pensei o que eu vou fazer com o meu primeiro salário, já procurei ali na internet, eu vou dar um cruzeiro pra minha mãe. Porque ela sempre falava, vai, quando eu fizer 60 anos, quando eu fizer 60 anos, é o meu sonho, é o sonho da minha vida. E aí, quando ela fez 60 anos, eu fiquei muito frustrada, porque a gente não pôde dar, né? Então, tipo, foi uma coisa de olhar pra ela ali e falar, um dia. Aí, já pesquisei e vai rolar. Eu sou Luana Farias, aprovada no TJ São Paulo. Eu sou GRAN e todo mundo pode.